Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar fazendo um review de mais um livro e o escolhido da vez foi esse aqui, Ansiedade, vamos estar falando de Ansiedade, do Augusto Cury. Creio que hoje em dia, né, muitas pessoas sofrem desse mal que é a ansiedade. Então eu escolhi esse livro para estar lendo e trazendo ele aqui para vocês. Para quem não conhece, Augusto Cury, ele é um psiquiatra brasileiro. Ele tem inúmeras obras lançadas. Esse aqui, A Ansiedade, é um dos livros dele mais famosos, que foram mais bem vendidos, um best-seller. E ele já fez mais de 20 mil consultas, mais de 20 mil consultas de terapia. E ele é bem reconhecido, ele tem um extenso trabalho aí. Falar a verdade, eu nunca tinha lido nada do Augusto Cury, eu já conhecia ele, mas conhecia ele da internet, tinha alguns textos, né? Nada muito profundo. Eu acabei ganhando esse livro aqui de presente e já logo fui ler ele. Então, pessoal, o que esse livro vai falar, como eu já disse no título? Sobre a ansiedade. O Augusto, ele diz que hoje a ansiedade é o verdadeiro mal do século, porque a gente tem esse conhecimento, né, que a depressão foi considerada, né, é considerada o mal do século, e não que não seja, infelizmente a depressão atinge inúmeras pessoas. Só que, porém, a ansiedade nesses dias, né, nesses tempos que a gente vive, muitas pessoas não têm ansiedade, mais ainda que a depressão, que se estende a ansiedade desde crianças muito jovens até os mais idosos. Então ele diz aqui que a ansiedade é realmente um grande mal que a gente vai ter que enfrentar nesse século. E ele vai definir também como a síndrome do pensamento acelerado. É basicamente o que ele vai tratar no livro. Então, o que seria a síndrome do pensamento acelerado? É o que já está no nome. É você pensar tão rápido, extremamente rápido, que você nem consegue raciocinar e nem consegue viver o presente, ou nem você sabe o que você está pensando no final das contas. Então ele diz que essa maneira é de você pensar exageradamente rápido, o que vem causando inúmeros transtornos, inúmeros problemas. E ele vai tratar sobre essa síndrome aqui. Logo na primeira parte do livro, ele vai explicar bastante sobre como isso está afetando. Então, ele vai falar que, como eu já disse antes, desde das crianças mais jovens na escola, adolescentes, pré-adolescentes, idosos, adultos, claro. Enfim, quase todo mundo sofre do transtorno do pensamento acelerado, da síndrome do pensamento acelerado. E ele vai dizer quais são os motivos para ter tanta ansiedade, né? Ter tanta essa síndrome. Que ele vai definir como excesso de informação. No nosso mundo hoje é óbvio que a gente tem informação a todo momento, a todo segundo, cada hora uma informação nova. Então, excesso de informação, excesso de atividade, muita coisa para fazer. A gente pega um dia e coloca tudo, você quer fazer tudo naquele dia. Então, esse excesso de atividade gera no teu cérebro uma ansiedade imensa, né? Esse excesso de atividade. Vai falar sobre preocupações, fala também sobre como os celulares e os computadores estão desenvolvendo um grande transtorno no nosso cérebro, que, como eu disse, já vai ligar tanto no excesso de informação. Porque, exemplo, você abre o teu celular hoje e você entra em qualquer rede social, ela vai estar lotada de informação do mais variados tipos. Qualquer coisa, seja informação que você goste ou não. Então, tá tudo ali. E nosso cérebro fica carregado disso e a gente não faz uma limpeza, né? A gente nunca descansa. Isso que ele quer dizer. Que a gente nunca para descansar. Até dormindo a gente tá pensando, de certa forma. Nem no sonhar a gente tá tendo descanso. Então, ele fala que esse é um grande mal que é possivelmente aí uma das que tá trazendo mais doenças para a população. Então ele vai falar sobre essa questão e depois ele vai também dizer sobre alguns conceitos que seria tipo da mente, né? Alguns conceitos da mente. Então ele vai falar sobre gatilhos mentais, janelas de memória, que tem janelas de memória como se fosse onde está tudo armazenado na sua mente. E o gatilho mental é o que ativa isso. Então, exemplo, se você sente um cheiro, é um gatilho que vai vai ser o gatilho que vai te levar a uma memória que está nessa janela de memória. Então, tá tudo conectado, ele explica certinho esses pontos. Ele também fala que existem janelas de memórias que são neutras, que são exemplos, número de telefone, endereço, coisas do nosso cotidiano. Tem as janelas killers, que são um dos grandes problemas, que é quando aquela informação de angústia, de tristeza, frustração que você sente e te leva a ter aí possivelmente algum ataque de pânico ou coisa do tipo. E tem as janelas light, que são aquela memória boas,
são uma memória de felicidade, um gatilho que vai te levar a ter aí uma sensação prazerosa. Então ele fala que tem no mínimo essas 3 janelas, e no decorrer do livro ele explica certinho. Eu só tô dando uma parada para vocês assim, só para situar, né, um pouco sobre o livro. Depois disso ele vai explicar também outros fenômenos, como o autofluxo, que é bem interessante, e várias outras coisas. Ele vai falar também sobre como cada pessoa acaba sendo de um jeito. Ele refere no livro como tipos de eu. Tem pessoas que são gerentes, que, exemplo, conseguem manter as emoções, conseguem ter, assim, uma consciência melhor do que elas estão falando, do que elas estão fazendo. Tem também o desconectado, que é aquela pessoa que vive viajando, que não sabe nem onde está, está conversando com ela, ela nem tá prestando atenção. Tem o tipo de pessoa que é autossabotador, que nunca tá bom, nunca é o suficiente. Ele enxerga nas outras pessoas algo bom, só que não consegue ver isso mesmo, né, nelas próprias. Ou outro exemplo, tudo que ela faz nunca tá bom, ou trabalha, entre outras coisas. E tem também o engessado, que é aquela pessoa que não consegue ver a opinião do outro. Seja em uma discussão, em uma conversa, ela não consegue debater com ninguém, porque ela sempre acha que tá certo, não consegue nem escutar a opinião de outra pessoa. Enfim, tem vários outros aí tipos de eu que ele menciona. E também depois ele vai falar um pouco sobre os tipos de síndrome do pensamento acelerado, que tem, como eu diria, níveis. Tem níveis de síndrome. Tem exemplo, nível 1, que é quando você vive distraído, que é quando o cérebro começa a dar, assim, indícios que você está sofrendo de ansiedade, um tipo de ansiedade. Quando você vive distraído, como eu disse antes, não presta atenção no que a pessoa está falando, vive assim nas nuvens. Tem também aquele tipo de pessoa que desenvolve a síndrome do pensamento acelerado, que ele chama de trajetória. É aquele tipo de pessoa que nem percebe o que ela está fazendo durante o dia. Ou outro exemplo, você está numa viagem, aí você tá viajando de carro. Só que aí a pessoa não vê a hora de chegar no lugar e nem presta atenção na paisagem, nem presta atenção na conversa que você tá tendo com alguém, só quer chegar no lugar. Aí quando chega no lugar, quer fazer outra coisa. Enfim, nunca tá no momento presente, sempre tá pensando aí no futuro e gera essa questão da ansiedade. Tem o tédio, tem a quem não suporta as pessoas lentas, tem quem não vê a hora de se aposentar e quando chega a aposentadoria fica estressado. Enfim, tem vários tipos de ansiedade, vários tipos de transtornos aí que a síndrome do pensamento acelerado pode levar alguém. Por fim, feito esse resumo aí em geral, ele vai dar nas últimas páginas algumas técnicas que a gente pode usar para combater, né, essa ansiedade no dia a dia. Eu achei essa parte assim interessante, porém é uma coisa assim que a gente meio que já sabe, entende? Não que todo mundo sabe, só que eu creio que a grande maioria das pessoas tem uma ideia. Porém, é claro que é meio difícil no dia a dia, né, a gente manter essas técnicas. Porém, o que ele vai falar? Sobre a questão de a gente tentar se controlar para não pensar num futuro, sofrer por antecipação. Que ele diz que 90% das coisas que a gente sofre nem acontecem. E as outras 10 que acontecem é de uma maneira totalmente diferente do que a gente pensava que ia ser. Então, uma das grandes causas da ansiedade é você pensar no futuro. Tipo, preocupação do amanhã, da semana que vem, do próximo mês. E na maioria das vezes isso nem acontece. E se acontece, é diferente. Então ele diz que é uma técnica de você não sofrer tanto por antecipação. Ele também diz sobre a questão de não trabalhar muito e não ter muita informação, ficar o dia inteiro atrás de informação. A questão do trabalho, ele diz que, obviamente, a gente precisa trabalhar. Porém, tem pessoas que parece que trabalham para ser o mais rico do cemitério. Tipo, trabalha tanto, e nem aproveita os amigos, nem aproveita a família, nem nada. E acaba passando uma vida, assim, inútil. E também sobre o excesso de informações, é uma questão que ele pontua aí. Ele também vai falar das falsas crenças, como a gente tem que reeditar essas falsas crenças. Exemplo, se eu me considero uma pessoa tímida, aí eu tenho isso na minha cabeça que eu sou tímida. Então, a minha vida inteira eu tenho essa crença, só que essa crença não pode nem ser verdade. Eu nem tento modificar ela, sabe? Então, ele vai falar que é uma coisa importante, muito importante para preservar a nossa saúde mental, é você tentar ressignificar essas crenças, essas falsas crenças, né? Que nem sempre elas são verdades. E mesmo que elas fossem, nada é impossível de mudar, né? É só um trabalho mental aí e psicológico. Enfim, no aparato geral, o que eu achei do livro? Eu acho o livro interessante.
Tanto porque ele fala sobre um assunto que é muito verdade, obviamente a gente percebe no dia a dia que todo mundo tá ansioso, e as técnicas são realmente muito boas. Só acho uma coisa, eu entendo, mas eu acho que é um livro muito repetitivo nas questões que ele aborda. Porque toda hora ele fala de como as pessoas estão ansiosas e como todo mundo tá mal, e por causa disso, disso, aquilo. E é essencial, claro, o livro fala sobre isso. Só que às vezes eu acho que todo capítulo ele fala a mesma coisa. Então eu acho que assim, eu entendo porque assim, é um livro curto, né? Então se ele não desse uma enchida aí, ia ficar mais curto ainda. Porém, ele dá uma. Ele fala mais do que deveria algumas coisas. Mas assim, eu acho que vale muito a pena. Como eu já tinha dito antes, é um livro curtinho, dá para ler muito rápido e vai ter aí grandes lições sobre a ansiedade e como enfrentar, né, esse mal do século. Pessoal, então quem gostou desse vídeo, por favor, dê um like e se inscreva no canal, porque em breve eu volto com mais reviews.